Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, meu amigo Ziel. Boa noite, minha irmã, a paz do Senhor. Amigo, hein? Amigo e irmãos. Amigo do peito. Com o coração cheio de esperança ainda. Glória a Deus e aleluia. Graças a Deus estamos mais um dia, né? É isso aí. Com essa programação maravilhosa, com o programa Divulgador da Verdade. O programa esse tem alcançado muita gente. Tem, né? Muitas vidas. E eu fico Tem feliz. sido bênção, né? Eu fico feliz por isso, graças a Deus. Portanto, está no ar o programa Divulgador da Verdade. Quem está fixado sobre a rocha, o mundo não brilha tanto para ele mais. Sangue de Jesus. Continua o nosso tema, Elisângela. qual que é mesmo? Esperança Que é a expectativa. de algo desejado. É isso aí. Né? Tá, Vou ler mais um versículo aqui pra você, ó. Calma aí, antes de você ler esse versículo aqui, ó. Tá bom. Antes de você ler esse versículo, Você vai querer falar. da pergunta. Tá, pergunta. Da Porque pergunta. ele tentou, acho que ele tentou. Nós assistimos ontem. Você tentou dar a resposta, né? O Chico não deixou. Não, eu sabia que Eu não ele- acredito. Eu sabia Não, que ele eu ia não ser acredito. camarada. Hã? Pois é, eu não acredito que ele fez isso, que ele colocou a pergunta. Eu não tô acreditando nisso. Eu queria ajudar esse povo. Que Isso aí coração. foi um combinado nosso, entendeu? É bom saber Né, isso. Mas Chico? eu perdoo vocês. Eu tô falando do perdão, né, semana passada. Amém, perdoe-nos em nome Como de meu Jesus. coração tá cheio de fé, perdão E e esperança. esperança, tá tudo em ordem então. Amém. Mas nós vamos vai lá, abençoar vai lá, esse fala a pergunta então. Quais as 3 mulheres que Paulo cita, isso dá referência bíblica, que muito o ajudaram em sua obra? Você entra no nosso Facebook, no AD Ipiranga Jaú ou no do Divulgador da Verdade. Isso, no na Face página do Facebook. do Divulgador da Verdade. Você curte, coloca a sua resposta ali em box e a Ana Mel vai estar lá anotando o seu nome. Eu vou jogar papel pra cima aqui, não vejo a hora de jogar esse papel aqui. Daqui 2 Bom, semanas. eu não tem a sei nem o que semana vai da fazer próxima aqui, outra, eu a não gente sei nem faz como isso. vai fazer, mas nós vamos jogar A gente vai papel bolar pra alguma coisa aqui com o Chico. Vai. Né? Então tá bom. A gente vai bolar. Qual é o versículo que a irmã tem aqui pra falar, pra gente poder falar? Olha, todos os versículos que falam sobre fé, sobre esperança, sobre perdão, são todos fortes. É né? verdade, Não tem como fugir. com Então, ó, certeza, irmão. presta atenção aqui. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Meu Deus do céu, é forte, hein? E aí? Não confiar em príncipes e nem meros mortais. Príncipes aqui são homens, governos. Ser humano. Exato. Principalmente o governo. Não. Sem Fala comentários. sério, né? Sem comentários. Vamos deixar pra lá, continua. Não, vamos falar. Continue. É. Eu acho que assim, ó, o que o salmista quer dizer aqui, e tem uma frase muito forte: incapazes de salvar. Incapazes de salvar. E quando o espírito deles vai, volta ao pó. O que ele quis dizer? Quando Morre, acabou. volta ao pó novamente. Acabou. Eles não vão conseguir cumprir Aquilo que eles prometeram. aquilo que eles prometeram. Se faz muita promessa. E o povo espera muito neles, né? Espera. Espera. Você recebe uma promessa ali, eu vou fazer isso, vou fazer. Eles têm esperança. Tá, eu não vou muito longe. Só vou abrir um parênteses aqui. A situação da nossa nação hoje. Foi prometido muita coisa, não foi? Sim, e como foi? E o povo fez o quê? Esperou. Esperou, confiou, Confiou. votou. E aí as melhoras não vieram. Não, muito pelo contrário. Mas, meu Deus do céu, não confie em príncipes e meros mortais incapazes de salvar. Eles não têm capacidade Não nenhuma. tem capacidade de salvar. Aí diz assim, ó. Quando o espírito dele se vai, Vai, naquele mesmo dia acaba-se os planos. Ou seja, tudo que eles prometeram acaba-se. acaba-se. Porém, aqui ó, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, ou seja, aquele homem simples ou aquele irmão, aquela irmã que confia em Deus, o Deus de Jacó.
o Deus de Abraão. Olha Com certeza. E a gente tem muito... Na minha vida mesmo, no início do ano a gente passou por dificuldades. Eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? E pra onde a gente vai? trabalha, Zé, é com comércio. Então é É difícil. difícil, sim. Mas o Senhor falou, por que você está preocupada? Meu pai, olha só. Não sou eu, dono do ouro, da prata, do bronze. Só vou confiar. Eu estava Só confiando. vou esperar. Exato. E eu estava esperando que, vamos colocar aqui, que o governo fizesse alguma coisa para melhorar a situação. Mas a minha esperança veio em Deus. E quando a gente coloca a nossa esperança, nossa confiança nele, tudo muda. Mesmo que você esteja passando ainda por dificuldades, por problemas, a gente tem esperança num Deus. Um Deus que tudo Num Deus pode. que tudo pode, que não falha em nada. Você falou uma frase aqui que está escrito, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ou seja, a esperança está no Senhor. Só nele. Nosso Deus. Nosso Deus. Ele não falha. Jamais. Ele não falha. Promete e é fiel. É aquele versículo que a gente leu aqui. E tenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A gente já falou sobre esse versículo. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir também. Nós não somos fiel, Não. mas ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, em né? todo tempo. Ele deu a palavra, ele vai cumprir. Não percamos a esperança, Zé. Vamos para os primeiros louvor da noite? Vamos lá. Vamos lá.
Ziel, agora nós temos o quadro A Mulher Virtuosa. Semana passada foi a Andréia. Pois é, foi um testemunho lindo. Foi bênção, Que né? coisa bonita de ver. E a gente pode deixar assim, ó. Como a gente vai conhecendo, na verdade, pessoas, as irmãs. né? As irmãs, cada um tem um testemunho. A gente olha de ali na vida. igreja, a gente não É conhece verdade. pelo que a pessoa Mas passou. você não tem a oportunidade de conhecer o que passou, mas quando você vê testemunhando, família, isso é muito bom de ver. É, muito lindo. Olha assim, ó, e eu posso deixar, vamos ser pré-avisado assim, esse trabalho que a irmã Amanda está fazendo, de repente a irmã da nossa igreja está assistindo o nosso programa aí, pode ser a próxima a ser E convidada. não vem com timidez, Não não. vem com- Vai não, falar, "Eu sou não vou, tímida." não. Não, vai sim. Você vai estar Vai lá ali, ó, contar o seu testemunho. Cada um tem um testemunho de vida para cada um contar. tem um testemunho de vida para É contar. o modo como teve a sua salvação, o seu verdade. encontro com Cristo. Oportunidade de mulheres guerreiras, verdadeiras Isso. mulheres virtuosas. E hoje nós somos guerreiras, a gente trabalha fora, cuida da casa, nós Sim. somos virtuosas. Vai me Graças perdoar, viu, meu amigo? Mas nós somos virtuosas. Com certeza. Quem vai estar? Você sabe quem vai estar hoje aí ou não? Eu sei. Quem vai? Eu sei, a Jusilene. Olha só, nossa É a nossa superintendente de da Escola Escola Bíblica Dominical. Com É, certeza ela. deve ter um testemunho. E o Edson, o esposo dela, deve estar ligadinho. O irmão Ah, Edson ele deve não estar perde, ligadinho hein? na programação Não ali perde. também, viu? Um abraço pro Abraço, Edson, irmão Edson, irmã pra Jusilene. Deve estar assistindo também. É, com certeza. Ela não perde. E ela é uma das que de vez em quando traz uma sugestão pra gente, viu? É, De vez em quando ela, vocês podem fazer assim. ela é muito criativa. Ela é. É uma Graças. bênção nas mãos do Senhor. Amém. Com vocês, então, o quadro Mulher Virtuosa. A paz do Senhor Jesus, eu sou Amanda Delgado e este é o Mulher Virtuosa. Para você, mulher mais que vencedora no amor de Cristo Jesus, herdeira deste grande amor. Está comigo hoje uma grande virtuosa para compartilhar um testemunho, nossa, genuíno. Eu estou muito orgulhosa que está conosco hoje aqui a nossa irmã Jusilene Daniel. É a nossa superintendente, não é verdade? Da Escola Bíblica Dominical, lá da nossa igreja no Ipiranga, né? Um cargo de honra, né, Ju? É um peso, mas eu me sinto também muito honrada por isso e também muito honrada de estar aqui com você, Amanda, por esse convite tão abençoado. E eu fico feliz, uma mulher virtuosa, né? A gente sempre pergunta, mulher virtuosa, quem achará? Eu fico feliz, Deus tem mandado pedras preciosas para estar aqui conosco compartilhando dos seus testemunhos, né? Eu tenho um versículo que quando eu orei a Deus, eu pedi, né? A gente tem por hábito estar dando um versículo e esse foi, mediante o testemunho que você contou pra gente, né? Esse foi o que mais se encaixou, que está em Salmos 40, no primeiro versículo. Na minha versão da Bíblia para Mulher, né? Ela diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tá em um versículo de paciência. E foi bem isso, né, Ju? Foi, minha vida assim de casada, né? Foi realmente baseada nesse versículo. Mas aí antes- o confiante até tem algumas versões pacientemente, É como verdade, você né? disse. Em algumas versões é esperei com paciência, né? Ela foi moldada ali a paciência. Eu queria já começar, que você me contou, o seu nascimento. Vamos Já foi começar um pelo milagre. começo, Vamos né? começar pelo começo. Foi assim, eu medito muito na minha história do meu nascimento com aquele versículo que Davi diz, né? Que antes que meus ossos fossem formados, o Senhor já me conhecia. E já escrevia no seu livro tudo sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha história. E eu creio que não foi em vão essa minha história, porque quando eu a conto, Amanda, todo mundo fica muito admirado. Porque foi uma situação de dor, de sobrevivência, de abrir mão, mas tudo isso em torno do amor.
Tanto que eu tenho o desejo de escrever essa história, tem até num livro, Adotada pelo Amor. Olha, então, que lindo. quem sabe, né? Vamos esperar pacientemente. Pacientemente. Porque realmente desde criança eu sempre soube da história, e quando era me contada essa história, eu ficava assim pensando, eu não ser especial por ser melhor que os outros, mas como Deus faz de pessoas simples uma história tão maravilhosa. Já no nascimento. Já no nascimento. Aconteceu no parto. Isso, porque foi lá no interior do Ceará, uma cidadezinha chamada Mombaça. Beijo. Que é bem inóspita mesmo, bem rústico lugar, sem nada mesmo a situação. 1972, descobriram a minha idade, né? Apesar que as minhas amigas que eu conto diz que eu devo ter mais de 50, porque demora a registrar. Então eles são. É bom que você não transparece. Não, graças a Deus a genética é boa. É verdade. E aí, minha mãe grávida, já tinha 4 filhos e veio essa gravidez. E a parteira foi lá e foi fazer o trabalho de parto. Saiu primeiramente eu, né? E ela me retirou. E quando não, ela se assustou, porque não tem como você saber sem nenhuma exame, né? Então, não tinha. E ela, eu acho que assustada, fez lá, me retirou da maneira que ela pôde e já me deixou de lado lá e foi acudir a minha irmã. Então, um beijo pra ela. Gêmeas. Uma benção, até ela é psicóloga formada, né? Uma benção. É a Jusileide. Ju também. Isso, Ju também. E quando ela me retirou a parteira e foi retirar minha irmã, eu fiquei lá. E meu pai estranhou a demora. E conforme meu pai entrou, ela talvez pela pressa, a parteira, não tinha amarrado corretamente o cordão. Eu estava sufocando no próprio sangue do nascimento. Olha só. Então já foi um milagre aí. Um livramento. Um livramento, né? É verdade. E assim, eu me sinto honrada assim de já nascer com uma companhia, né? É verdade. A minha irmã, uma bênção. Só que a história se desenrola, resumindo. Minha irmã ficou ali comigo, você imagina a precariedade, a fome chegando, minha mãe não tendo como cuidar das duas. Condições, né? Só que a minha irmã ficou muito doente, Amanda, e foi necessário ela ser enviada para minha tia, que já tinha um pouquinho mais de condição. Mais recursos, né? O recurso seria o quê? Ter mais o gado para dar o leite, ter uma lavoura para sair o alimento. E a minha irmã ficou uns 6 meses com a minha tia. Só que aí ela melhorou. O que aconteceu? Meu pai foi lá e pegou ela de volta. Só que aconteceu o seguinte, eu fiquei mais doente que ela. E agora? Para o meu pai ir lá novamente, pedir para minha tia cuidar. E ele ficou numa situação difícil, porque minha tia chegou a ficar doente quando ele retirou minha irmã dela. Se apegou, né? Foram praticamente 6 meses. Só que aí meu pai fez assim, eu creio que o trabalhar de Deus, né? Fez assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a Jusilene e vou conversar com o meu cunhado Francisco e vou falar assim, se você quiser esta menina e você cuidar dela, eu passo ela como filha. Aí que tá o termo de que se demorou registrar, né? E aí o meu pai foi lá, o meu pai adotivo falou, tudo bem, eu concordo com essa adoção. Eu passo ela como a minha legítima filha. Então, Amanda, eu fui criada pelos meus tios, que são os meus pais de coração. Infelizmente eu perdi eles, né? Já perdi há pouco tempo. Meu pai faz 3 anos e minha mãe eu perdi esse ano. Minha mãe de adoção, minha mãe de coração. Então eu me sinto privilegiada pelo amor que o Senhor preparou na minha vida, é o cuidado de Deus. Aí tem pessoas que falam assim, como diz, cada um tem sua visão. Mas você não se sentiu assim rejeitada? Sua mãe permitiu e te deu, e você não ficou com seus irmãos? Eu falei, não, eu me sinto privilegiada, porque eu não fui abandonada. Houve-se o quê? Abriu-se mão
né, A da necessidade paternidade de estar por uma cuidando. necessidade para ter o quê? Te Salvar a minha verdade, vida. salvar a tua E vida. os meus pais Já que era propósito de Deus. meus tios que me acolheram como pai, eles correram e fizeram de tudo, porque eu creio que eu tinha aquela enfermidade, a paralisia mesmo, eu não conseguia ficar de pé, minhas pernas, e eles procuraram todos os meios, e graças ao Senhor. Então essa história ia se contando, eu me sentia tão especial, no sentido assim, que a minha história era diferente. Então eu falava, Deus tem um plano na minha vida, e tudo girou em torno do amor. Então você já tinha essa ideia de que havia um Deus e que provavelmente ele tinha um propósito para a tua vida, Sim. né? Quando você se converteu? Eu me converti, Amanda, com 17 para 18 anos. Eu conheci meu esposo, que também vai ser uma outra história longa, né? Mas vai ser contado outro dia, se possível. E eu conheci na escola e ele me apresentou Jesus. Ele é meu pai na fé, Olha só, meu esposo. instrumento. Eu namorava com ele e ele começou a falar de Jesus. E assim, por sermos muito jovens, eu tinha vergonha de entrar na igreja. Aí o que nós fazíamos? Em vez de irmos namorar, a gente ficava escutando o culto do lado de fora. Olha que delícia. Ouvia os louvores, a palavra. E um dia ele entrou. Quando ele entrou, ele aceitou Jesus, ele foi batizado imediatamente. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Eu achei lindo, eu falei, tem algo especial, né? Eu preciso aceitar Que Jesus. forte, né? E eu, no outro dia, porque ele não quis assim, ele foi tão usado por Deus que ele me apresentou Jesus, falou de Jesus, mas ele não quis me manipular. Tanto que o dia que ele aceitou Jesus, nós não estávamos juntos. Ele foi com um amigo e aceitou Jesus. Depois eu fui em outro culto e eu tomei a iniciativa também sozinha. Então Mas foi um ele encontro foi ali- pessoal, mas através de um instrumento, ele, né? Foi um instrumento Foi. usado por Deus. Mas você tem essa história, esse testemunho, né? A perseverança, minha Sim. querida, que eu quero que você escute, da perseverança dela. Porque, infelizmente, nesse período, aí o nosso irmão hoje, mas aí ele se afastou. Se afastou, porque aí nós muito jovens, né, Amanda? Você imagina, não é desculpa, né? Porque realmente se a gente ficar firme no Senhor, não interessa a idade. O jovem é forte, ele pode se estruturar. Mas houve lutas e o meu esposo saiu. Eu com 18 anos aceitei Jesus, nós casamos, nos batizamos, tudo ao mesmo tempo, ali o batismo. E ele saiu, né? Se esfriou, saiu e eu permaneci. E tive o meu filho com 21 anos, cresci ali. Ele teve alguns problemas de saúde também, houve milagre de cura, né? Que eu contei a você. Ele ficava internado, ficava até no oxigênio, tinha bronquite. E seu filho, o meu né? filho Mateus, o único filho que eu tenho, Mateus, e o Senhor o curou. E eu ali pedindo ao Senhor a misericórdia, mas o Senhor deixou uma marca. Meu filho tem aquele peito fundo, bem fundo, que a doutora até falou assim, isso ele tem uma bronquite e ele nunca vai sarar. Só que o Senhor o curou, mas ele tem aquele peito A marca, fundo, a marca. Pra Que eu falo para ele lembrar. para lembrar que o Senhor, Senhor operou fez, na né? vida dele. É verdade. E aí tudo isso eu passei Sozinho. sozinha. Ele não orava com você. Não orava, mano, porque ele estava afastado. E aí, conforme ele se afastou, foi se afastando cada vez mais. Infelizmente, né, com alguns vícios. E eu continuei sozinha. Sozinha não, o Senhor foram 20 anos. Orando, chorando muito pelas madrugadas. Muitas vezes pensei em desistir. Você que está ouvindo, irmã, né? Às vezes a gente fala assim, né? Essa situação é mais corriqueira do que a gente imagina, né? Quantas pessoas às vezes chegam à fé em Jesus sozinhas e sem esse apoio, porque o Senhor nos fez para sermos companheiras, o casamento é um ministério, a junção um completa o outro, né? E de repente você passando por isso tudo, sabendo em Deus
a resposta, mas e ali? Não podia compartilhar, não podia falar, sozinha. Sozinha. Aí eu orava, pedia a Deus. Tinha vezes não conseguia orar, chorava a noite toda. E muitas vezes ele chegava, eu estava orando. Te encontrava orando. Orando, ou chorando de joelhos. Mas ele era conhecedor da palavra, e tinha muito temor sempre, Isso. Amanda. Nunca teve objeção, pelo contrário, ele até falava, Mateus, vai com a sua mãe. O temor. E eu posso te contar algo assim, porque são muitas as lutas, coisas que não dá tempo se falar. Mas independente da forma que ele chegasse, independente do que acontecesse, quando eu olhava para ele, eu dizia, Senhor, o Senhor estava no meu casamento e ele é um servo teu. Eu sempre vi o brilho do Senhor na vida do meu esposo, em qualquer circunstância que houvesse. Era como se houvesse ainda o temor. Havia, mesmo ele estando de qualquer forma que fosse, qualquer palavra que fosse dita, né, no momento do nervoso, eu olhava e eu lembrava, ele é um homem de Deus, ele tem o temor do Senhor. Sabe o que é isso também, Ju? A gente saber, irmã, que a luta não é contra a carne nem contra Exatamente. o sangue. Não é por força, não é por violência. Ela não desistiu, ela não abriu mão. Porque, Amanda, eu vi assim, ele não era meu inimigo. Exatamente. E eu não tinha que abandoná-lo por causa dessa dificuldade que ele estava passando. Pelo contrário, eu tinha que lutar por ele, porque eu sabia o valor que ele tinha. Exatamente, você queria a restituição. A restituição, porque eu dizia assim, Senhor, ele é teu. Então eu imaginava assim, lógico que não dependia de mim, as minhas forças jamais. Mas se eu desistisse, como Deus ia operar? Então eu pensava sempre assim, eu não vou desistir. E até porque Deus não desiste de nós. Não, Deus não desiste. Por isso ele nos fortalece. Espiritualmente a gente vai se fortalecendo. Claro. Mas fisicamente, por isso que eu quero esclarecer. Então, você contou pra mim que você, nesse desgaste, na verdade, a gente está ali naquela caminhada, a gente precisa do esposo. Então, de repente, você se via numa situação de estar sobrecarregada mesmo, fazendo o papel da mulher, fazendo o papel do esposo, espiritualmente falando, e aí o seu corpo reage. Exatamente, aí foram várias lutas, a enfermidade do Mateus, meu pai teve um acidente com ele quase faleceu. Você teve depressão? Eu tive a depressão já por causa dessas coisas que se acarretaram. Que nós imaginamos assim, eu sou crente, sou super crente. Não. Espiritualmente eu oro, mas nós somos carne também. Nós somos o físico. Somos um corpo e só que mesmo assim, o Senhor é fiel. E como contei também, Amanda, o Senhor curou a minha depressão, que eu tinha a depressão no sentido assim, eu sou muito alegre, sou muito espontânea, conversadeira, eu continuei assim, só que eu tinha pânico. Então, para não demonstrar que eu estava tendo pânico, eu tinha pânico de ter pânico. Não é? Uma coisa bem... Só quem passa mesmo é que sabe. E o Senhor fez assim, eu fui me apegando à palavra e orando e pedindo ao Senhor, eu te conheço, eu sei o Deus a quem eu sirvo. E que ia crescendo com Deus. Ia crescendo com Deus. E foi experiências até para ajudar muitas pessoas que passam por isso. E assim, como eu disse, o Senhor é poderoso para curar instantaneamente. Só que a minha cura foi gradativa. Eu fui curada assim, eu fui no médico, fui num pastor que era psicólogo, depois me apeguei ao Senhor, fazia oração, a sua parte, fiz a minha parte, oração no físico, e aí o Senhor gradativamente, só que eu fui criando uma fortaleza que eu mesmo não sabia, através do quê? O amor à palavra, porque muitas vezes eu não podia sair, então eu me apegava à palavra, eu ficava muito sozinha, eu me apegava à palavra. O apóstolo Paulo fala, né, quando nós estamos fracos, exatamente, vem uma força que a gente não sabe de onde, né? Porque nós dependemos totalmente dele. Dependência. A dependência, claro. Teve momentos assim que eu dependi totalmente do Senhor. As forças se vão. E quando eu disse assim, Senhor, eu não suporto mais, aí um pastor disse assim para mim, minha irmã, pare de chorar, porque não é com as tuas forças. Eu agi porque ele é meu. E eu descansei e não chorei mais e entreguei ao Senhor. E foi quando Deus
começou a trabalhar, meu esposo foi liberto. Às vezes a gente tem que tirar a mão, né? Tem que tirar a mão. Eu Entregar na eu totalidade. ficava pondo na minha cabeça, o que eu tenho que fazer? Eu. E aí o Senhor me pôs paz no coração. E ele te deu alguma palavra nesse período, assim? Deus sempre. No meu casamento, já foi essa palavra do amor. Então o Senhor já foi me preparando. Então eu tenho uma palavra aqui, que também era a chave todas as vezes. E no meu casamento celebrou esta palavra, que diz assim, em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se importa, não sujeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então eu dizia, Senhor, o Senhor é amor. Se o Senhor está em mim, eu tenho esse amor. E é esse amor que eu já tive na infância, que foi o amor dos meus pais naturais, com os meus pais adotivos, os meus irmãos. Foi todo esse amor que eu fui formado, eu transmiti ao meu esposo e transmito ao meu filho. E assim nós vamos. E aí então houve a verdadeira conversão, então, né? Porque antes ele conhecia o Senhor, mas aí então houve a verdadeira conversão. Quando foi que ele voltou? Ele voltou a Cristo, até pelo, como eu disse, o temor que ele tinha era muito grande mesmo, Amanda. Não se apagou. Aquele primeiro amor estava lá guardadinho, né? E foi as desilusões da vida, as coisas, as tempestades. Ele voltou tem uns 3 anos. É um servo fiel, né? Ama fazer lá na aula, igreja com a gente, juntinho. E é aluno da escola bíblica dominical, né? A gente tem que vender um peixe, né? O exato, o que foi o instrumento, né? Hoje está lá sob a sua supervisão, né? É uma bênção na minha vida, um homem muito íntegro. A gente eu observa. Admiro demais Ele pela é um sua obreiro bem integridade. ativo, não é verdade? O temor e o amor e a integridade foi sempre a qualidade do meu esposo. O temor é tudo. É que o inimigo, ele tenta maquiar e tirar o brilho de quem realmente nós somos. Que esse é o maior objetivo do inimigo das nossas almas. Destruir, matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu sou testemunha. Este irmão senta, ele entra na igreja, se ajoelha, ora e depois ele vai para as funções dele, né? E ama fazer. Ele ama fazer. Deus restitui, né, minha amada? Restitui. Ao seu tempo. Ele diz assim, passei tanto tempo fora e agora eu tenho tanto prazer em fazer a obra do Senhor, por mínima que seja, faz com muito prazer. Faz para Deus, né? Faz para o Senhor. Que bom. Eu fico muito feliz. E eu te pergunto, é uma pergunta nossa desse quadro. Qual é o segredo da mulher virtuosa? Olha, o segredo da mulher virtuosa é ser cheia do Espírito Santo, cheia de virtude. Essa virtude, ela nos alinha com Deus, que o Espírito Santo faz-nos ter excelência no caráter, excelência na fé. Então, a virtude que há em nós é o Espírito Santo, que acrescenta a nossa fé em meio às circunstâncias. Então, uma mulher virtuosa, ela é cheia do Espírito Santo. Essa é a chave. Eu fico impressionada e feliz, experiências que a gente está aí para compartilhar, né? De que às vezes a gente está buscando algo de alguém e Deus restitui, ou melhor, estabelece um verdadeiro, íntegro relacionamento primeiramente com Ele. Sim. Então, de tudo que se possa querer e se esperar, o segredo é o relacionamento com o Senhor, né? Com certeza. Ele está aqui, um testemunho vivo disso. Eu te agradeço, Ju. Foi um prazer muito grande, feliz por você estar aqui me ajudando. Enriquecido aí, um testemunho para muitas mulheres. Está semeando ali no coração de alguém, eu sei. A gente vive essas coisas, na hora não entende, não é? Mas os milagres nunca são só para nós. Como eu disse, é a didática de Deus. Deus nos ensina em meio às provas e nos faz crescer em meio a tudo isso. Ele é o mestre dos mestres.
Com certeza. Eu agradeço a oportunidade Eu que de sua agradeço, ter minha vindo amada. aqui. E digo a você, querida, esteja conosco na próxima também. Que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra, de tudo que foi dito aqui. Deus seja contigo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Edificante, né? Muito Edificante. bonito, né? Muito. Graças a Muito boa. Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Juscelene. Amém. Vai continuar assim. Nós temos colocado ela nas nossas Ela é orações. bênção em nossa vida. Irmã Juscelene, a irmã é uma bênção na nossa igreja, uma bênção em nossa vida. Ela é carinhosa, Deus ela é abençoe, amorosa. amorosa, É inteligente. verdade. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos de uma congregação? Vamos sim, fala aí pra nós. Vamos falar então da Potunduva. Vamos lá. Quem tá lá? Nosso irmão Carlinhos. Isso, Tem bastante Carlos, né? Então, eu acho que uns 3, 4. Lá, Presbítero Carlos. Potunduva, ela fica na rua Santa Maria, número 147. Você que reside aí em Potunduva, visite o nosso templo, a nossa igreja, que tenho certeza que você será muito bem recebido. Eu quero despedir desse povo abençoado. É uma pena, né? Mas não tem que se despedir. Amanhã a gente está de volta, né? Nós estamos aqui. Amanhã a gente está de Se volta. Deus se quiser. Um abraço, Deus abençoe a tua vida. Continue assistindo, porque agora vem a ministração da palavra e Deus tem uma palavra para a tua vida. E logo depois a oração com o nosso pastor. Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, Deus abençoe. Eu convido a amada Igreja do Senhor para abrir comigo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Eu vou ler do versículo 32 ao 43, trecho um pouquinho extenso aqui, mas para a gente entender melhor o que a palavra de Deus tem a dizer. Atos 9, 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado-a, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, Jesus. Eu quero agradecer a honra
que a irmã Helena me deu de estar me convidando para pregar esta noite. Queridos irmãos e irmãs, esse texto sagrado, procurando uma palavra, orei ao Senhor, e quando eu abri a minha Bíblia, este texto me chamou a atenção, e eu fiquei preso nele, olhando e lendo e meditando nele, e eu senti o desejo então de trazer uma palavra aos irmãos dentro deste texto sagrado. Queridos irmãos, quando Deus realiza um milagre no meio do seu povo, este milagre tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo o que Deus faz é planejado. Tudo que Deus realiza, Ele faz sempre com um propósito. Então eu resolvi colocar um tema nesta singela mensagem, que é exatamente isso: um milagre com propósito. A Bíblia diz aqui no versículo 32 que Pedro, passando por toda parte, veio também aos santos que estavam em Lida. Exatamente a 50 quilômetros a oeste de Jerusalém estava esta cidade. E ali tinha uma igreja. E Pedro, ele era pastor em Jerusalém. O próprio Jesus foi quem instituiu a Pedro como pastor em Jerusalém. Logo após a ressurreição, Jesus estava no lago de Galileia. Os discípulos haviam voltado para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para cada um para a sua lida, né? E o Senhor apareceu ali e teve um encontro muito especial com Pedro. Eles sentaram para comer ali na praia, Jesus com eles, já ressurreto. E Jesus ficou olhando para Pedro e fez uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. O Senhor disse para ele: então cuida das minhas ovelhas. Quem cuida de ovelha, o que é, irmãos? É pastor. Jesus perguntou a segunda vez, não sei quantos minutos depois, para ele: Pedro, tu me amas? E aí ele ficou preocupado, disse: Senhor, é claro que eu te amo. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor. Aí ele começou a chorar. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro voltou para Jerusalém, e ali o Senhor mandou o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Naquele dia Pedro pregou o seu primeiro sermão, poderosamente, cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Tiago foi morto, e Pedro e João ficaram como as colunas da igreja em Jerusalém. E nesse tempo aqui, meus amados irmãos, depois de uma forte perseguição, a igreja saiu de Jerusalém, só ficou os apóstolos lá. E para onde aqueles crentes foram e chegaram, foram pregando o evangelho, igrejas foram sendo plantadas. E assim aconteceu em Lida, Sarona, em
choque que está nesse texto. Então Pedro mais tarde sai para confirmar, edificar aqueles crentes naquelas cidades. Numa dessas viagens, ele chegou a Lida. E ali, meus irmãos, ele encontrou um dos crentes daquela igreja, um dos servos de Deus, que já fazia 8 anos que estava de cama, e a Bíblia diz que ele era paralítico. Só que além da paralisia dele, ele estava doente, muito mal. E Pedro chegou ali, e cheio do Espírito, de ousadia, de coragem, de poder de Deus, disse assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Bastou Pedro dizer esta palavra: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, o homem saltou da cama. E sabe o que aconteceu? Talvez, eu fiz um levantamento, encontrei que Lida ficava a 50 quilômetros a oeste de Jerusalém, mas não tem o número de habitantes da cidade, mas era uma cidade. E o povo daquela cidade pequena, é assim, todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo naquela cidade conhecia o irmão Enéas, que estava 8 anos de cama. Quem sabe muita gente daquela comunidade passou pelaquela casa, visitando o irmão Enéas, desejando a saúde dele, outros crentes orando com ele, confortando ele, dizendo: meu irmão, você está aí, mas fica tranquilo, nosso Deus pode todas as coisas, Ele tem poder para curar você, o seu dia vai chegar. E o irmão Enéas estava ali. 8 anos mais tarde, chega Pedro na casa dele. Já foi falado aqui nesta noite que a sombra de Pedro curava os enfermos. Misericórdia. Quando eu penso nisso, eu tenho uma indignação comigo mesmo, irmão. Eu fico indignado comigo, porque eu tenho experiências com esse Deus maravilhoso. Eu sei que Ele cura. Eu já orei por algumas pessoas e o Senhor curou. A morte já passou lá em casa, mas não levou meu filho, porque Deus trouxe de volta. Jesus já fez milagres na minha vida. Eu estava para morrer, já tinha perdido um pulmão, mas Jesus curou meu pulmão, me devolveu meu pulmão, me trouxe para pregar de volta a sua palavra. E eu fico indignado comigo quando eu oro por alguém e essa pessoa não é curada. Pedro bastava passar, a sombra dele já curava. Os irmãos vão me acompanhar neste raciocínio, e os irmãos vão ver que até Pedro precisou na outra experiência na cidade, na próxima cidade, não foi palavras apenas, ele teve que orar. Sabe o que aconteceu com o milagre que aconteceu em Lida, com o irmão Enéas? A cidade inteira, a Bíblia Viva, quem tem a Bíblia Viva aí pode ler aí. Toda a população da cidade se converteu ao Senhor. Tem mais, tinha outra comunidade ali, vizinha, que chamava Sarona. Lá também, toda a população se converteu ao Senhor. Agora os irmãos entendem por que Enéas passou 8 anos na cama? Porque Deus tinha um milagre no tempo certo. E o irmão Enéas, o milagre que Deus ia fazer na vida dele, ia atingir diretamente todos os moradores daquela cidade. Ia impactar aquela comunidade, ia impactar a comunidade vizinha, de maneira que todos se converteriam ao Senhor. Se você entrou aqui nesta noite, é um daqueles que está como Enéas, dizendo: ô Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Eu já fui no médico, já gastei meu recurso, Senhor. Como é que vai ficar esse negócio, Senhor? Irmão, espera no tempo de Deus. Deus nunca chega tarde. Lembra de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro já estava na
meu amigo Lázaro. E ela saiu, uma grande multidão que estava consolando na casa dela. Foi também, chegou lá, Jesus disse: tira a pedra da porta do sepulcro. Mas, Senhor, já está cheirando mal, Senhor, é de 4 dias. O Senhor disse: tira a pedra. Tiraram a pedra. Jesus olhou para dentro do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. 4 dias. O Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso no céu e na terra. E quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Lázaro saiu. Que jeito? Não sei. Acho que rolando. Porque ele estava envolto e enfaixado inteirinho. Era assim que o defunto era sepultado. Mas Jesus mandou ele sair, ele teve que sair. Se rolando, pulando, não sei, mas que saiu, saiu. Aí Jesus chamou os discípulos e disse assim para eles assim, ó: desatai-o e deixai-o ir. Quem ressuscita é Deus. Quem desata é a igreja. Esteja pronto. Fique pronto, família. Tem um milagre para acontecer na sua casa. Fica pronto. Deus vai fazer. E depois você desata. Glória a Deus. Agora, irmãos, Pedro estava em Lida, né? Imagina o culto lá em Lida. Imagina como que o negócio estava lá em Lida, irmão. As pessoas chegando, se convertendo ao Senhor, e chega gente, se converte. De repente chega 2 irmãos de Jope. Chama Pedro em particular e diz: olha, nós somos de Jope. Pastor, nos mandaram aqui porque lá em Jope tem uma irmã. E eu desejei muito pregar essa palavra nesta noite, porque é no culto das senhoras. Glória a Deus. Tem uma senhora, tem uma irmã lá em Jope que morreu. Mas essa mulher não podia morrer, porque ela morreu, mas ela não podia morrer. Por quê? Porque essa mulher está cheia de boas obras e esmolas que ela faz todo dia. O nome dela é Tabita em siríaco, Dorcas no grego e na nossa língua portuguesa, Gazela. Ela tinha o nome desse lindo animal, né? Do antílope, gazela. Era costume, diz o historiador, dar nome de animais, esses animais lindos, as características daquele animal chamavam atenção, e eles colocou o nome na filha de gazela. É um animal sensível, é um animal dócil, mas de uma agilidade invejável. Era esta a razão de colocar o nome na filha de gazela, Dorcas, do grego. E essa mulher não podia morrer. Eles pediram para o Senhor ir com a gente, e assim Pedro fez. Levantando-se Pedro, versículo 39, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, tipo num sobradinho lá, e eles prepararam o corpo da irmã Dorcas e colocaram lá no quarto alto. Irmãos, o tempo não dá para a gente discorrer muito sobre esse texto, não. Eu tenho que cortar um monte de coisa. Mas a verdade é que aquele quarto alto estava repleto de viúvas chorando. E uma dizia para a outra assim: olha, eu fiz questão de vir com a roupa que a irmã Dorcas fez para mim. Eu também. Está vendo essa túnica aqui? Foi ela que
aqui, ó, e o Senhor faz vários anos que recolheu ela. Ela é a irmã Antônia Marques. É a mamãe. Essa era uma Dorcas aqui na igreja. O Senhor levou ela, mas deixou a irmã Maria Mateus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha adolescência aqui, é aquela irmã Antônia Marques que me vestia. Não só eu, mas a minha família. Monório também, né? Aí quando o Senhor levou a irmã Antônia Marques, eu me casei, nasceu meus filhos. Olha, todo mês a irmã Maria Mateus vinha e trazia uma roupinha para cada um dos meus filhos, minhas filhas e meu filho. E eu olhava para a Bíblia e falava assim, tá vendo? Toda igreja Deus tem uma Dorcas. E era o tempo de necessidade mais do que hoje para mim. E aqueles presentinhos faziam a diferença. Aleluia, Deus seja louvado hoje e para sempre. Ouvimos a palavra de Deus, acompanhamos louvores, adoramos a Deus juntos. Isso é bom demais, isso faz parte da natureza daquele que conhece a Deus. Aquele que é salvo por Cristo, ele é um adorador, ele ama a palavra de Deus, porque ele sabe que não tem coisa melhor do que estar na presença desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você, que é muito especial, para um momento de oração. Ó Pai amado, Deus da nossa vida e resgatador da nossa sorte, o Senhor que mudou o curso da nossa história, quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Ti. Todavia, o Senhor nos amou. Todavia, o Senhor estendeu as Suas mãos e nos convidou para a Tua presença. E eu Te louvo por este amor, por essa salvação manifesta, pelo Teu poder libertador ter alcançado as nossas vidas, meu Pai. Eu quero orar por essa cidade, meu Senhor. Quero orar pelas autoridades constituídas. Quero orar, meu Senhor, pelos poderes constituídos, pelas empresas. Quero orar, Senhor, pelos trabalhadores. Quero orar, meu Senhor, por cada família, por cada alma, por cada vida, meu Senhor, por cada pessoa que está passando por uma dificuldade. Que o Senhor possa contemplar, que o Senhor possa usar, meu Senhor, pessoas e vidas para ajudar cada uma destas almas. Que elas possam, meu Senhor, através do Teu Evangelho, ser transformadas, curadas, libertadas e experimentar a Tua bênção, a Tua direção. Meu Deus, eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa e eu quero convidar você a participar conosco de uma de nossas reuniões, nossos cultos, aqui na nossa sede setorial. E o dia e o horário está aqui no rodapé da tela e eu quero conhecê-lo, quero apertar a sua mão, quero orar pela sua vida pessoalmente. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.